Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal, e o propósito desse vídeo é dar destaque mais uma vez ao livro do Dr. Justino Skerner, A Vidente de Prevorst. Veja aqui no canal, nós temos dois vídeos dedicados a esse tema, né, A Vidente de Prevorst e os Espíritos, né? Mas nós decidimos deixar para um vídeo específico aquilo que vamos tratar nesse aqui, que é os amuletos, né, que a vidente prescrevia, né, para determinadas pessoas, e também alguns medicamentos, né? E segundo Justino Skerner, esses amuletos eles funcionavam, né? Mas enfim, vamos aqui relatar algumas passagens, né, ou ler algumas passagens, retirar alguns excertos do livro, né? Mas não vamos introduzir realmente todos os casos aos quais esses excertos pertencem, porque ficaria uma coisa um pouco longa realmente. Recomendamos, né, a que todos se reportem à própria obra e leiam na íntegra, né, o próprio livro A Vidente de Prevost. Tá certo? Mas enfim, tomando então excertos, passagens, sem fazer referência, né, ao que foi previamente apresentado, nos diz aqui Justino Skerner na página 37. O louro tinha notável ação sobre a senhora Hoff, né, Frederica Hoff, a vidente de Prevost, o que nos explica seu emprego no templo de Delfos e de Esculápio. Ela achava também que a aveleira, de que o povo se servia como um meio de adivinhação, tinha grande poder como condutor do fluido magnético. Fluido magnético que interpretamos aqui nos vídeos anteriores, né? Lembrar que a obra de Kerner foi publicada cerca de 30 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, né? Há todo um conjunto aqui de referências, né, a fatos espíritas que nós podemos interpretar à luz do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, mas que Justino Skerner na época não possuía, né? Então, do que se pode inferir, né, da leitura da obra, quando se usa a expressão fluido magnético, se está fazendo aí a referência à constituição do perispírito. Mas o fato é que a senhora Ruff muitas vezes era procurada por pessoas que eram, por assim dizer, né, figurativamente falando, assombradas, né, por espíritos desencarnados que as importunavam, etc. E a senhora Ruff então escrevia, né, determinadas palavras num pedaço de papel, ou fazia um amuleto utilizando palavras escritas num pedaço de papel e mais fragmentos de algum vegetal, etc. Entregava à pessoa e com isso então a pessoa via-se livre, né, do assédio, enfim, né, da importunação desse espírito desencarnado. Os amuletos, então, funcionavam, e nesse sentido, a conclusão a que Justino Skerner termina chegando, e a qual podemos chegar também lendo a obra, é que sim, amuletos funcionam, né? Mas não no sentido, assim interpreto, né, de que sejam realmente coisas mágicas, etc. Quer dizer, o sobrenatural, como sabemos, não existe. O que existe é o natural que nós não compreendemos. E nesses casos aqui relatados, né, ao longo do livro, em se tratando, por exemplo, de espíritos desencarnados, né, evidentemente não evoluídos nesse caso, que ficavam a importunar determinadas pessoas, o fato de, né, o uso de determinadas palavras colocadas no papel, acompanhado algumas vezes do uso de vegetais, como o louro, etc., funcionarem como amuleto, né, apenas indica que esses espíritos desencarnados, dada a sua própria ignorância, também, né, acreditavam que essas substâncias, ou enfim, que aquelas palavras que estavam ali numa folha de papel funcionavam. Então, os amuletos terminavam por funcionar porque conseguiam sugestionar, porque eram acreditados, por assim dizer, por aqueles espíritos desencarnados pouco evoluídos e que estavam ali a importunar alguma pessoa. Interpreto dessa forma o fato de que os amuletos funcionavam, né? Mais adiante, uma outra passagem. Assim como todos os sonâmbulos, ele está se referindo aí, né, àquele sonambulismo, né, provocado pelo magnetismo animal, etc. Assim como todos os sonâmbulos, ela, a senhora Hoff, na vidente de Prevost, não extraía seus remédios unicamente da farmácia, mas de toda a natureza. É exemplo, um unguento à base de verruga de cavalo para fortificar a espinha dorsal. Suas prescrições concordavam muitas vezes com o sistema homeopático. Prescrevia em doses fracas substâncias que em doses elevadas provocariam sintomas que seria preciso combater.
Então, a vidente de Prevost, a senhora Hoff, né? Frederica Hoff, também apresentava, como muitas pessoas, né, cujo espírito muitas vezes é desdobrado via magnetismo animal, a faculdade de conseguir determinar qual mal físico, psíquico como fosse, que acometia determinada pessoa e era capaz de detectar esse mal e prescrever qual seria, né, o tratamento médico adequado, o procedimento adequado para livrar a pessoa desse mal do qual ela padecia. Muitas vezes se utilizando então de prescrições que, segundo Kerner, lembravam as prescrições da homeopatia. Nos diz ele ainda na página 68. A propósito de amuletos, convém notar que ela, a vidente, né, os utilizava mais para os outros, para outras pessoas e não para si própria. Né? Constituía-os por vezes de substâncias vegetais e outras de sentenças tomadas à sua linguagem interior. As fórmulas mágicas da Sra. Hoff pareciam constituídas por palavras e cifras de sentido mais profundo que o da linguagem interior comum e da mesma natureza que as cifras misteriosas que lhe permitiram calcular o dia de sua morte. A magia que a Sra. Hoff diz não ser sustentada pelo espírito é da natureza má e é praticada pelos que se dedicam ao mal. É a ela que o Evangelho faz alusão. A razão, porém, ri-se de tais superstições. Entretanto, os resultados obtidos pleiteiam em favor da eficácia dos amuletos. Os que duvidarem, façam as suas pesquisas, as testemunhas são apontadas e ainda poderão encontrá-las. Isso à época, evidentemente, que Kerner publicou a sua obra. Né? Enfim, mais adiante, né, um outro relato, uma outra passagem. Né? Várias dessas passagens aparecem no livro, né, em que amuletos são utilizados, etc. Como disse, estamos aqui a trazer excertos, né, e ficaria realmente um tanto demorado demais traçar o preâmbulo, né, que precede esses momentos. Tá certo? Então, mais uma vez, indicamos a todos que se reportem à obra na sua integralidade. Né? Já na página 165, na mesma noite, fazendo referência a um acontecimento precedente, né, declarou-me dormindo. A vidente declarou, né, a Justinus Kerner. Declarou-me dormindo. Esta mulher diz a verdade. Ela vê espíritos, fazendo referência a uma outra pessoa, né, que dizia ver espíritos, e sem saber, está sempre em meio ao sonambulismo. É preciso que ponha um amuleto com folhas de louro. Com folhas de louro. No dia 13, fui à casa da mulher para saber do efeito do amuleto. Disse-me ela que na primeira noite que o pusera, mão invisível esforçou-se por tomá-lo, mas que não ouvira as pancadas, que ela costumava ouvir, essa senhora, né? Uma outra pessoa que não a vidente. De manhã, o marido levara-o, porque ele esperava tirar proveito dos espíritos e a censurava por querer retirar-lhe esta fonte de benefícios, empregando o amuleto. O amuleto, efetivamente, funcionara, então, para espantar esses espíritos desencarnados que importunavam essa senhora. Já na página 229, já mencionamos muitas vezes o poder que tinha a Sra. Hoff de expulsar os espíritos por meio de fórmulas escritas de que se servia como de amuletos. Por mais incríveis que possam parecer essas afirmativas, elas são confirmadas pelos fatos que se seguem. Os que duvidam podem certificar-se aqueles a quem eles sucederam. Não se julgue, porém, descuidadamente, sem se dar a quaisquer investigações. Né? Nos adverte Justinus Kerner. Já mais adiante, página 231, e fazendo referência a um caso, né, que ele vem mencionando, não repetiremos aqui, mas enfim, diz-nos Justinus Kerner. Dirigi-me a Sra. Hoff, que lhe mandou a essa pessoa, né, de quem Kerner estava a falar, que lhe mandou um amuleto com uma palavra de sua linguagem interior. Algumas semanas depois, meu conhecido em Kleinengarth escreveu-me dizendo que a mulher não sabia como agradecer a Deus e a nós pelo seu alívio. Quer dizer, uma senhora que vinha sendo importunada realmente teve esse incômodo, né? Enfim, suspenso, utilizando um amuleto que foi indicado que foi enviado, né,
pela senhora Rolf e amuletos, né, como dissemos, que traziam muitas vezes palavras escritas, vegetais, como as folhas de louro, etc. Encerrando então os nossos excertos, na página 235 temos o seguinte: a senhora Rolf deu-lhe, a essa pessoa, quem Kerner faz referência aqui previamente, deu-lhe um amuleto escrito com instruções sobre a maneira de servir-se dele. Desde então, até hoje, ela não viu nem os outros ouviram nada mais da parte desse fantasma. Então, uma senhora vinha sendo importunada por um espírito, né, desencarnado que a obsidiava, enfim, e utilizando o amuleto que a vidente lhe indicara, viu-se livre, né, desse assédio, desse espírito obsessor. Parece provável que houvesse uma relação entre a bola de ferro, etc. Ele está fazendo referência aqui a características, né, desse espírito que aparecia e que importunava essa senhora. Mas fato é que é um caso a mais, né, de uma pessoa que era importunada por um espírito desencarnado, a quem ela via, que lhe causava incômodo, perturbação, e que, ao utilizar um amuleto indicado pela vidente Prevost, ficou livre, né, dessa importunação. E os amuletos, então, vinham escritos naquilo que a senhora Rolf chamava linguagem interior, né, que era uma linguagem diferente do alemão, por exemplo, né, e que se assemelhava, nos diz no livro Justinus Kerner, se assemelhava a certas línguas orientais, né. Então, os amuletos continham palavras, espécies vegetais, como folhas de louro, etc. Né, e efetivamente funcionavam. Né. Então, quero crer, e repetindo aqui a interpretação que formei ao ler o livro, que esses amuletos funcionavam porque conseguiam sugestionar esses espíritos desencarnados que estavam a importunar determinadas pessoas e que então utilizavam os amuletos. Né? Uma outra forma talvez de interpretar também, ou pode ser utilizada concomitantemente, é que a senhora Rolf conseguia de alguma forma impregnar, né, esses amuletos, enfim, com algum tipo de fluido, né, seu, e que isso então tivesse algum tipo de efeito sobre esses espíritos desencarnados. Né? Mas a questão da autossugestão, por assim dizer, do espírito desencarnado ao ter contato com um amuleto, me parece algo mais razoável a nível de interpretação. Mas fato é, né, que, seja qual for a explicação, e não temos propriamente uma para fornecer, os casos relatados por Justinus Kerner, fazendo referência ao que ele observou junto à vidente de Prevost, mostra que sim, muitas vezes determinadas fórmulas sacramentais, digamos assim, amuletos, etc., efetivamente funcionam. Muito obrigado, então. Até o próximo vídeo aqui no canal.